por agradecer a Deus por ela ter sido essa serva do Senhor, e óbvio, para que a família venha para a igreja, para que o legado dela como serva de Deus não termine, né? Para que o legado continue. Então, eu peço o apoio da igreja, eu peço o carinho de vocês para quando eles chegarem, né? Que sejamos igreja, não egoístas, num amor não fingido, mas um amor real em Cristo, tá bom? E eu conto com vocês no domingo que vem para nós recebermos a família. Quem sabe alguns deles continuem o legado junto ao nosso lado, porque ela foi fiel, que eu lembre, mais de 50 anos ao ministério. A pastora Clau, ela amava muito, diz que ela sofreu muito quando a pastora morreu. A família me contou, a família contou chorando, que eles sofreram muito, ela sofreu muito mesmo. E eu acredito, viu, gente? Porque ela nem quis permanecer morando na Bahia para poder voltar para a igreja, estar conosco. E logo em seguida teve o ocorrido. Então, nós vamos receber a família com muito amor. Se tiver uma Benilde no meio deles, né, alguém muito semelhante, vai ficar conosco em nome de Jesus. É uma família muito, muito linda mesmo, e vale a pena. E sábado que vem, os grupos que estão aprendendo a tocar vão estar apresentando lá na Igreja do Mar Paulista. E eu peço que vocês vá apoiar, queira não queira. Eles estão na aula que a igreja está patrocinando, que é ofertas, dízimos. Então, é um investimento da igreja em favor do ministério. E eu gostaria muito que vocês fossem apoiar os grupos que vão estar apresentando lá no sábado que vem. Hoje, graças a Deus, tem bastante crianças. E eu pedi para a Clarinha trazer o ukulele. Imagina, eu invisto para quê? E o hino que ela sabe tocar bem, ela vai estar ensaiando lá junto com as criancinhas, ela tocando. E durante a pregação do Tiago, a Clarinha já vai estar indo com as crianças lá ensaiar. Então, você pode ir junto, e a Luísa também, né, para ajudar, porque é muito complicado, muitas crianças. E daí vocês já aproveitam e ensaiar o hininho junto, tá bom? Eu sei que é um hino que eles até vão apresentar no sábado, mas é um hino que você sabe tocar, e vai ser muito bonito, as crianças cantando junto. Quem sabe, no domingo que vem, vocês apresentam aqui as criancinhas, tá bom? Porque da mesma maneira que eu cedi o meu lugar para estar as pessoas aqui, as pessoas estão cedendo o lugar para as meninas continuarem o ministério. Porque o único que é onipresente é Deus. Nós não somos onipresentes. O único que é onipresente é Deus. Estamos investindo para que isso aconteça. Amém? Então, nós vamos começar a primeira oração. Já vamos nos posicionar nos nossos lugares para que possamos dar continuidade ao culto hoje. Amém? Vem, Fabiane, fazer a primeira oração. Vem, querida. Aleluia. Vamos falar com Deus. Então, Senhor meu Deus, já te agradecendo por mais uma tarde na sua casa, Pai. Continue, Senhor, com a sua presença, Pai. Continue, Pai, com o seu amor transbordando em nossas vidas, Pai. Continue, Senhor, cada vez mais presente, Pai. Cada vez mais que possamos te buscar, Pai. Que a cada vez mais possamos nos entregar para ti, Pai. Que a cada minuto que passar, Pai, seja entregue a ti, Senhor. São poucos minutos, Pai, que teremos esse culto, Pai, para agradecer e adorar o seu nome em unidade, Pai. Então que cada minuto nessa tarde, Pai, possa ser para adorar o seu nome da maneira mais pura, da maneira mais
singela, Senhor, para que Tu possas receber toda a nossa adoração, todo o nosso coração, Pai. E que ao sairmos dessa casa também, Pai, nós possamos levar todos os ensinamentos, Pai, e que possamos transbordar cada vez mais da Sua unção, da Sua graça, Pai, e sermos cada vez mais cheios do Seu Espírito Santo, Pai. Continue, Pai, nos corrigindo, Pai, continue nos moldando a cada vez mais, Pai. Continue, Senhor, trazendo a Sua essência às nossas vidas, Pai, a cada vez mais, Pai. Continue, Pai, Senhor, sendo aquele Pai que nos ensina e nos corrige a cada momento mais, Pai, para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Pai, para que possamos então também transmitir a Ti de uma maneira pura, Pai, o mesmo amor que conhecemos nesse altar, Pai, que possamos também ter a sabedoria de levar o Evangelho dessa mesma maneira, Pai. Abençoe, nos capacite, nos fortifique a cada dia mais, para que possamos chegar até o nosso último respirar nessa terra, transbordando da Sua unção, da Sua graça, cheios do Teu Espírito Santo e saqueando o inferno, Senhor, das almas, levando ao céu, Senhor, levando a Sua palavra a Ti, Senhor. Que possamos trazer muitas almas ao Seu reino, Pai, que possamos ser usados em Suas mãos, Senhor, para levar as almas a Ti e tirar as almas das mãos do diabo, Pai. Usa-nos, Pai, mesmo sendo falhos, Pai. Usa-nos, Pai, mesmo sendo tão simples, Senhor. Mesmo sendo simples, Senhor, que possamos ser usados por Ti, Senhor. Quebranta-nos cada vez mais, Pai. Corrige-nos cada vez mais, Senhor. Fortifica-nos cada vez mais, enraizando a Sua palavra em nossos corações, Pai. Abençoe a cada um que estiver aqui presente, Pai, e movimente já os corações para ir para a igreja da Germânia, Pai. Que seja mais um culto cheio da presença do Senhor, Pai. Mais um culto cheio do Seu Espírito Santo e da Sua unção, Pai. Continue, Senhor, abençoando o ministério. Continue, Senhor, abençoando a cada ajudador da Sua obra, Pai. A cada fiel, a cada pessoa, a cada ovelha fiel a Ti, Senhor. Continue a cada vez mais abençoando a nossa pastorinha Kelly em todas as áreas, Pai. Continue, Senhor, com ela em todos os instantes, em todos os momentos, Pai. Ungindo, Senhor, a cada vez mais, Pai. Cada vez mais, a cada dia mais, Pai. Continue conosco, Pai, nos enchendo do Teu Espírito Santo, Pai. E que entregamos mais uma vez a nossa vida às Suas mãos, Pai. As nossas vidas, não só aqui no altar, não só nesse dia, mas a nossa vida por completo durante toda a nossa semana, até o nosso último respirar. Graças eu Te dou por tudo. Amém. Ouve-se um júbilo de
Deus.
gostosa. Que Deus abençoe. Agora vamos escutar a palavra. Que o Senhor use o Tiaguinho mais uma vez nas mãos dele. As crianças vão com a Clarinha e as meninas, tá? Como chama mais? Meu Deus do céu. A Lu e a menininha, né? Nós vamos participar agora do culto. Se comportem, crianças. Deus abençoe a cada um. Deus te abençoe, Tiaguinho. Glória a Deus, a paz esteja com todos, irmãos, amém? Glória a Jesus Cristo, mais um dia de vitória, um dia estando aqui na casa do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Lindo ver o mover de Deus agindo em nossas vidas, agindo aqui nessa casa. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem feito grandes provas e tem mostrado o seu amor perante nossas vidas, nosso rebanho, esse ministério abençoado. Então, irmãos, eu gostaria mesmo, desse primeiro domingo que eu estou aqui agora pregando para vocês, que já venho com muita força, com muita garra, que eu venho preparando algo, que eu tenho sempre ligado com o Senhor Jesus Cristo, porque cada vez mais, irmãos, que nós estamos vindo aqui dentro dessa casa, e quando nós conseguimos ter essa oportunidade de estar aqui no lugar mais santo que é esse altar, nada mais justo e nada mais confortável é quando nós estamos no nosso dia a dia com o mesmo Pai, com o mesmo Mestre. Então, irmãos, eu queria hoje trazer uma palavra que tem tocado muito o meu coração, uma palavra que fixou quando eu era ainda pequeno e escutava as pastoras falando, que é uma palavra da semeadura, a palavra da semeadura, da ceifa e da fé. Então vamos começar, irmãos, aqui a nossa palavra, abrindo a nossa Bíblia, em Gênesis 8. Gênesis 8, versículo 21. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como eu fiz. Irmãos, conseguimos ver aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo, que desde o princípio de Gênesis, como é a tradução, o princípio, Ele tem declarado bênçãos e profecias em nossas vidas. Irmãos, uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos ensinado, e a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela sempre nos mostrou, foi o quanto nós o reconhecemos. Qual é a proporção do nosso reconhecimento ao Mestre? Qual o tamanho de que bem que nós fazemos para os outros? Então, irmãos, tem 3 coisas que sempre vêm na minha mente, e uma das coisas é o quanto você planta, você vai colher. E também, irmãos, a proporção dos bens que você faz, você também irá colher. E isso, irmãos, eu vejo também aqui em Provérbios 11. Provérbios é um livro, irmãos, que quando eu estou assim, às vezes com pouco tempo para pegar a palavra, eu gosto muito de pegar a parte de Provérbios. Eu vejo que muito enriquece essa parte administrativa, a parte que fala bastante de finanças, comportamento. Eu acho bacana isso. E tem um versículo de Provérbios que me marcou bem essa semana, e eu deixei até anotado aqui, não precisa nem abrir. Fica em Provérbios 11, 24. Um homem dá liberalmente e se enriquece, o outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vem certeira como uma flecha em nossos corações, dizendo que o bem que nós fazemos, não só aqui dentro da nossa casa,
mas fora, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ela tem feito uma grande diferença quando chega no altar do Senhor Jesus Cristo, lá nos altares. Uma coisa, até quando a pastora estava falando, veio em mente de algo que eu vi, pegou muito na minha cabeça semana, que foi assim: quando nós estamos louvando, o que o Senhor Jesus Cristo ele faz? E falava assim: o Senhor Jesus Cristo, quando ele vê nós o adoramos, ele coloca a gente no mudo. Mas por que nós no mudo? Porque, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele não quer saber de um festival de canto, ele não quer saber de um show, como a pastora mesmo falou, mas ele quer sentir o cheiro da nossa alma, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vem e traz que ele quer os que o adoram em espírito e em verdade. Então, irmãos, então eu vou continuar cantando mal. Não, não é assim. Nós estamos nessa luta para querer dar o nosso melhor para o Mestre. Nós queremos fazer o melhor para o Senhor Jesus Cristo, que é tão lindo. Quando a gente se esforça, quando a gente tem uma disciplina perante Deus, e sempre há duas dores: a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A dor do arrependimento não vai construir nada. Você deixou de estudar algo, você deixou de fazer algo, você prometeu que ia fazer isso, não cumpriu, acabou se arrependendo, mas isso não constrói nada. Mas a dor da disciplina, irmãos, que é algo difícil, que você tem que seguir, que você, não, hoje mesmo não querendo, mas eu vou praticar isso, eu vou firme na palavra, vou firme nesse hino, tentar tirar essa música, e essa disciplina, essa dor, essa dificuldade, vai começar a construir um grande caminho na vida de nós servos de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos guiado por esse mundo tão pecaminoso, e uma das coisas que eu ouvi muito bacana também é que eu aprendi essa semana o nome de uma das portas do inferno. É difícil, né, irmãos? O nome de uma da porta dos infernos. Mas como assim, meu Tiago? Uma das portas, nome de uma das portas do inferno seria nada a ver. Como assim nada a ver? Essa mentira aqui que eu fiz, tem nada a ver. Essa saidinha que eu dei não tem nada a ver. Eu sentar na roda dos escarnecedores, isso aí não tem nada a ver. E esse nada a ver, quando vocês vão ver, irmãos, vira tudo a ver. Vira tudo a ver com a estrada do pecado que o Satanás nos tenta colocar na nossa mente. Porque, irmãos, seria muito fácil se nós conseguimos ver o perigo. Não, o Satanás está me levando para a morte. O Satanás está me levando num caminho que eu vou sentir dor, que eu vou chorar, que eu vou perder quem eu amo. Mas não, como ele traça o caminho para nossas vidas, ele traz um caminho de flores, um caminho de alegria, um caminho que tem uma palavra que pega muito, que é o prazer. Não, mas eu estou sentindo prazer, então é bom. Mas muitas vezes esse prazer é um prazer momentâneo, e esse prazer momentâneo pode acabar com o nosso prazer eterno, que é estar ligado com o nosso Mestre. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem feito grandes obras nesse ministério. Uma das coisas que eu vejo tão forte nesse ministério é esse amor que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Porque, irmãos, nós somos aqui uma família de fé. Nós conhecemos aqui um ao outro. Nós estamos aqui praticamente todos os finais de semana aqui louvando, que é o nosso objetivo, é engrandecer o nosso Mestre, é pedir perdão e misericórdia para o nosso Pai, porque fracos nós sabemos que nós somos, e nós sem Ele não conseguimos fazer nada. E quando, irmãos, nós conseguimos ter essa consciência, que nós mesmo no fundo do poço, ou quando nós não estamos nos nossos melhores dias, na nossa melhor semana, mas nós somos amados por alguém que está lá em cima nos olhando, e aquele amor ele vem, não de uma forma agressiva, de uma forma exigente, mas ele vem suave, ele vem com uma palavra de tranquilidade, que ele coloca de novo no lugar. A gente não perde cada vez mais a atenção e o amor a Cristo quando nós estamos ligados no Pai.
Porque, irmãos, nem toda porta foi aberta por Deus, e nem toda que fechou foi o diabo. Então, irmãos, como que nós vamos saber? Meu Deus, e agora o que eu faço? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O Espírito Santo, Ele nos deixou conosco. Nós não estamos hoje vivendo como viveu os apóstolos, ou como viveu Abraão, que tinha o Senhor, que tinha Deus, e depois que tinha Jesus presente. Mas quando o nosso mestre partiu, Ele nos deixou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o que nos faz tomar as decisões certeiras. É aquilo quando nós mesmos não enxergando, mas nós sentimos o que é o errado, o que é o certo. Eu vejo, irmãos, uma comparação muito forte da nossa vida, aqui carnal, física, com uma vida espiritual. Eu vejo muitas pessoas que querem ser forte. Nossa, eu quero ficar musculoso, quero ser forte, mas não quer ir para a academia fazer exercício. Irmãos, é a mesma coisa na fé. Você vê, meu Senhor Jesus Cristo, eu quero ter fé. E se a gente fizer um apelo aqui, todo mundo vem para frente, porque eu quero ter mais fé, e isso, aquilo, mas ninguém quer se exercitar. Quantas vezes a pastora falava aqui, quantas vezes nós colocamos essa semana o nosso joelho no chão e clamamos o Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, nós pegamos e choramos, como se tivesse aqui uma vigília em nossas casas, no nosso secreto. Esses são os exercícios espirituais. E nós que estamos aqui, irmãos, nós não podemos levar mais isso em brincadeira. Nós não podemos levar isso mais como uma rotina, porque vai chegar um momento, e está breve, que nós seremos provados, não por Senhor Jesus Cristo, mas vai chegar as lutas perante as nossas vidas, para nossas famílias, para os nossos filhos, e nós, como conhecedores da palavra, nós temos que saber discernir o que é o certo e o que é errado. Nós temos que saber lidar com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que precisam do amor de Cristo de volta. E essa palavra, irmãos, esse poder só será necessário e só fará certo em nossas vidas quanto mais nós praticarmos esse amor por Ele. Irmãos, eu vejo que todas as vezes que quando eu venho para frente, sempre acontece uma grande luta, algo que eu não esperava sempre acontece. E isso eu já escutava várias e várias vezes as pessoas falando, mas eu nunca tive sentir na minha pele assim como é tão forte. E eu vejo, irmãos, me lembro da palavra de quando nasceu Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac nasceu, irmãos, deram uma festa, fizeram um grande banquete, tudo muito lindo, tudo legal. Só que depois, quando Isaac cresceu, ele foi confrontado pelo seu irmão. Houve atritos. E isso lhe faz, irmãos, pensar uma coisa que quando nós nascemos, nós não damos trabalho para ninguém, nós não tem problema nenhum. Mas quando nós crescemos, a gente começa a incomodar. Irmãos, eu vejo que muitas pessoas não estão preparadas para ver você crescendo, você no alto, você no topo. A gente até pode pensar, mas esse é o natural, todo mundo gosta do outro. Não, irmãos, quando nós, assim que nós crescemos, começa a ter os atritos, isso é normal, e em todas as áreas de nossas vidas. Muitas vezes quando você cresce no local do seu trabalho, começa a acontecer outras cobranças, outras exigências, e na vida espiritual é a mesma coisa. Nós, quando somos uns bebês, nós não incomodamos muito, mas depois, quando nós já estamos aqui na igreja, escutando a palavra, praticando, fortificando, o diabo começa a provocar a gente, começa a confrontar a gente, começa a levantar falsas sobre nós, mas nós cremos no Mestre. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado no deserto, e o Satanás falou, transforme essa pedra em pão. O mestre não transformou, nós sabemos dessa palavra. Eu nem anotei aqui, mas creio que os irmãos lembram dessa palavra. Mas irmãos, e se
o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele tivesse transformado a pedra em pão, ele deixaria de ser Senhor Jesus? Não, não deixaria. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele sabia quem ele era com o Pai dele? Sim, o Senhor Jesus Cristo, antes de Jesus ir para o deserto, a palavra fala que o Jesus, você é meu filho. Jesus falava, está escrito. Então Jesus sabia quem ele era perante Deus, e ele sabia que o Satanás sabia disso. Por que, irmãos, então, que o nosso mestre não transformou a pedra em pão? Irmãos, porque quem não precisa provar nada para ninguém. O nosso mestre, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele sabia o reconhecimento de Deus por ele não precisava provar nada para ninguém, e mesmo assim ele mostrou grandes milagres durante a sua carreira. Irmãos, eu vejo que hoje em dia, muitas pessoas estão preocupadas na apresentação do show, da pregação, desse último momento, mas, irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo e a vida do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nos ensina que um ensaio é muito melhor do que o show. E o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, ele se preparou durante 30 anos e teve 3 anos de ministério. E esses 3 anos de ministério, nós falamos das obras deles até hoje. Então, irmãos, João Batista, a mesma coisa, se preparou 30 anos e o ministério dele durou 6 meses. E ele batizou o Mestre, profetizou a vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje em dia eu vejo, irmãos, que acredito que muitas pessoas querem se preparar 6 meses para pregar 30 anos. Mas o grande segredo, e eu vejo até com essa bênção que a pastora foi usada em promover esses grupos de quem está tocando e cantando, é aquele ensaio. Eu vejo o irmão Wanderson olhando assim aquelas notas, muitas vezes não consigo entender, mas, irmãos, persevere nesse caminho, porque é nesse ensaio, é nesses dias que você está lá praticando, não só um louvor, mas às vezes uma palavra, de tentar entender o que o mestre está querendo dizer, por que ele escreveu, por que está escrito, por que colocou essa palavra e não a outra. Eu vejo que é essa preparação que nós temos que vai nos fazer alegrar o coração do mestre. E a nossa vinda aqui hoje, irmãos, o nosso viver aqui na terra é somente um ensaio para como nós vamos estar na glória. Porque, irmãos, como é que nós vamos chegar na glória sendo que o nosso coração está dividido? Como é que nós vamos chegar na glória? Lá junto com Deus, junto com as pessoas que nós amamos e já estão, que partiram, vão aguardar o retorno do Mestre. Como que nós vamos estar lá com o Mestre, sendo que ainda tem aquela coisinha, você ainda deixou aquele rastro? Então, irmãos, eu creio que tudo que nós fazemos, todas as nossas palavras, em falando em semeadura, eu creio, irmãos, que a nossa palavra, ela é sempre como uma semente. Tudo que nós falamos é uma semente que está sendo brotada. Tudo que nós profetizamos, às vezes até sem querer, nós vamos colher, irmãos. E isso aqui, se eu não me engano, aqui está aqui em Provérbios também. Deixa eu ler mais um versículo com vocês aqui, irmãos. Provérbios 22, de 8 a 9. O que semeia a perversidade, seja males, e a vasa de sua indignação falhará. O generoso será abençoado, pois dá do seu pão ao pobre. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoa. Então, irmãos, não adianta a gente falar, não, mas o meu cônjuge, ele está forte, a minha mãe, a minha avó, que sempre ora por mim, ela é forte. Mas aqui, irmãos, nós sabemos que a nossa vida, os nossos atos, eles são sempre medidos de forma individual.
E o mestre aqui fala que não há acepção de pessoas, não há diferenciado uma ou outra, se você é judeu, se você é de uma etnia ou não. O mestre, ele veio para que nós o reconhecemos como o único Filho e Salvador. E quando nós acreditamos e cremos nesse nome e fazemos essa aliança de voto com o Senhor Jesus Cristo, falando: Senhor Jesus, eu renego tudo que eu aprendi durante a minha vida, eu renego tudo que me passaram, e eu creio somente em Ti que eu vou ser salvo. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai habitar na tua vida, Ele fará grandes milagres. Irmãos, muitas vezes a gente vê: por que eu não recebi essa bênção? Pode até se questionar, não reclamando de Deus, mas muitas vezes você pode perguntar isso: por que não aconteceu isso na minha vida? Ou por que aconteceu isso? Eu creio, irmãos, que há dois tipos de vida que nós praticamos no nosso dia a dia. Um é uma vida comum, uma vida normal, e a outra é uma vida em que você está só se preocupando com, está vivendo o sobrenatural, que é algo muito difícil, irmãos, porque é algo que nós não enxergamos, mas é algo que nós sentimos, aquela cura que muitas vezes nós precisamos e outras vezes a gente não recebe. Mas quando nós estamos vivendo o sobrenatural, o nosso mestre, ele vem trazendo a tua força. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele não responde às necessidades. O nosso Senhor Jesus, o nosso mestre, Ele responde à nossa fé. Irmãos, se a nossa fé, até a gente vai ler uma palavra aqui, se a nossa fé, ela é pequena, ela é do tamanho de um grão de mostarda, o que isso quer dizer? Vamos ler essa palavra, irmãos, que é uma palavra que eu gosto muito. Vamos pegar aqui ela, Lucas 17, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreendei-o, e se ele se arrepender, perdoai-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, e disse: arrependei-me, perdoai-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumentai-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Irmãos, eu percebo aqui que os apóstolos, eles tinham atitudes que muitas vezes eu me vejo nelas, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou os apóstolos o quê? A expulsar os demônios. O Senhor Jesus Cristo ensinou os apóstolos o quê? A curar os enfermos. O Senhor Jesus Cristo estava com eles na multiplicação da comida, dos pães. Mas, irmãos, perceba que quando o Senhor Jesus Cristo fala de perdoar o próximo 7 vezes 7, os discípulos falam: Senhor Jesus, precisamos de mais fé. E o Senhor Jesus Cristo falou: não, a fé de vocês tem que ser como a semente, com um grão de mostarda. Irmãos, quando eu escutava essa palavra durante muito tempo, eu imaginava assim: então se a minha fé ela for pequena e forte, ela dará certo. Hoje, irmãos, eu vejo essa palavra com outro significado, que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala aqui não do tamanho, Ele fala o quê? Da semente, como um grão de mostarda. E o que eu vejo na relação de um grão, irmãos, um grão é como a gente semeia algo, e se a gente quer mais, o que acontece? Se a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente plantar de novo, nós vamos colher mais. E eu vejo que isso, irmãos, é o que o mestre queria dizer, não o tamanho da sua fé, mas como que você está usando a sua fé. Você está colocando ela de novo, você está regando ela, você está fortificando a sua fé para você ter a sua fé de novo.
porque eu mesmo já pedi várias vezes: Senhor Jesus, aumenta a minha fé, assim como os discípulos falaram aqui. Mas o Mestre vos fala que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Então, não tem muita relação de pequeno ou grande, pode até ter, mas como que nós vamos crescer a nossa fé? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala, Ele não falou: vou lhe dar aumento de fé. Não, Ele nos ensinou que a semeadura de uma boa semente, colocada num bom solo, ela dará muitos frutos, e esses muitos frutos darão muitas sementes, e assim a nossa fé vai fortalecendo, tanto na parte nossa física, quando nós vemos isso, na parte do plantio, como também nós podemos ver na parte mais difícil, que é a espiritual, que é a parte que nós muitas vezes não conseguimos ver, mas nós sentimos que quando nós fazemos o bem. Eu lembro quando a pastora uma vez pediu para mim, meu pai e Yuri, a gente vinha aqui no Cipó, ver uma família, fazer uma oração, e até nós temos essa missão aí de novo aí, ou essa semana ou a próxima nós vamos de novo, nessa casa, nessa família, trazer a palavra, colocar uma oração, colocar o Senhor Jesus Cristo de novo. Mas eu me lembro, irmãos, que nesse dia quando eu fui, eu não estava muito bem, não estava muito forte, mas quando nós começamos e chegando no local e começamos a falar com as pessoas, com os irmãos que estavam lá, e eles contando das dificuldades da vida, e a gente veio com aquela palavra de fé, uma palavra de perseverança, de não desistir. Isso é como se fosse de forma automática, irmãos, como se fosse o Pix que cai na conta aqui dos irmãos, não é algo, instantaneamente veio uma alegria, e de forma instantânea começou a vir uma alegria. Você fala: Senhor Jesus Cristo, como você é bom. Então, irmãos, eu vejo que cada vez mais que nós praticamos a palavra do Mestre, mesmo nós com as nossas limitações, mas quando nós agimos, não só na teoria, mas na prática, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos restituído com algo. E isso, irmão, o que é importante não a gente fazer isso sempre à base de troca, porque isso não vai funcionar, irmãos. Isso não é a vida isso é a vida do mundo. A nossa vida é diferente, ela é outra. Quando nós fazemos as coisas conforme esse ministério tem pregado tanto, pelo amor. Quando nós vemos um irmão do lado sentado, ou outro chegando, e nós vimos com amor que isso aqui faz parte do meu corpo sacerdotal, ele está na mesma comunhão comigo. Eu não conheço a vida dele, se ele está forte ou fraco, o Senhor Jesus Cristo sabe. Mas nós, como servos e como irmãos aqui nessa casa, nós temos que ter cada vez mais esse amor presente, prevalecendo nas nossas vidas. Irmãos, uma coisa também que eu vi que achei muita graça nessa semana foi um pastor falando assim, que há dois tipos de crente: o crente teclado e o crente bateria. E o crente teclado é aquele que só precisa de um toque, ele já responde o mestre de forma suave, ele obedece, ele se arrepende, com apenas um toque ele já sai o som. Mas tem alguns crentes, irmãos, que precisam ser como bateria, ou são como bateria. O que seria isso, irmãos? O mestre precisa sentar a madeira neles para sair o som. Irmãos, o que importa não é o instrumento, mas é o que Deus opera nos dois. Então há momentos nas nossas vidas que nós vamos estar com um simples toque, nós vamos conseguir responder ao mestre, mas às vezes vai precisar de um tempo que nós vamos precisar daquela pancada do Senhor Jesus Cristo, falar: acorda, meu filho, vamos perseverar, vamos ser forte. E é isso que eu vejo nos nossos dias, irmãos. Muitas vezes nós queremos que nós tivemos um dia bom, que o próximo dia seja igual, e quando esse dia não é igual, nós já ficamos com aquela depressão, com aquela ansiedade, com aquela angústia. Mas não, irmãos, cada dia se faz novo perante o Mestre, e vida coisas novas Ele vai nos mostrando e nos trazendo à tona todas as bênçãos que nós muitas vezes nem conhecemos. Irmãos, o que eu vejo nesse ministério de grande fervor, e que me contenta estar nele, é o mover de Deus em cada família, em cada alma, irmãos. Porque, irmãos, olha como é interessante isso. Nós passamos no trajeto até essa casa, esse tempo, por muitas e muitas unidades.
E agora que nós vamos falar que todas as unidades são do diabo? Não. Mas nós, por que nós conseguimos chegar até aqui, irmãos? Irmãos, eu creio que a nossa vinda nesse ministério, por passar por tantos quilômetros e passar por tantas denominações, ela foi certeira, porque um dia um casal de jovens resolveu renunciar a uma vida e praticar a palavra do mestre, às vezes sem perspectiva nenhuma de como seria, e com aquele amor puro daqueles dois jovens, que foi a missionária, a pastora Cláudia e o missionário, eles ergueram esse templo, e fisicamente mesmo, irmãos, eles ergueram, trabalharam nessa igreja, nas outras unidades, e irmãos, isso não pode ficar em vão. Eu tenho certeza, irmãos, que o mestre, o nosso Deus, ele olha para esse ministério e não fala: não, eu não vou deixar os meus filhos abandonados. Por mais que nós estamos passando ainda por momentos de tristeza, por não ter aqui aquela pessoa que sempre nos ajudou, mas o nosso mestre, que é quem profetizava as palavras através da pastora Cláudia e hoje através da pastora Kel, é o mesmo que continua nesse local. E ele, irmãos, independente do glamour, independente do show que nós vamos fazer aqui ou não, o nosso coração, ele tem que estar ligado naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que são coisas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele não veio com glamour. O nosso mestre, quando andou aqui, ele não foi um popstar, ele foi perseguido, ele foi judiado, levantaram falsos do nosso mestre. Irmãos, a nossa vida aqui hoje, com o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo se foi, mas deixou o Espírito Santo dentro de nós, é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos levantar falsa de nossas vidas, vão falar coisas e coisas, mas quando nós estamos ligados na rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo, nós sempre vamos conseguir prevalecer. Irmãos, agora aqui para a gente começar a conclusão, vamos abrir aqui em Gálatas 6. Dessa vez eu vim preparado, viu, irmãos? Dessa vez aqui a gente vai abrir a Bíblia. Glória a Deus. E a palavra diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Então, irmãos, eu queria agora que os irmãos abaixassem agora a cabeça, e vou fazer aqui uma oração pedindo ao nosso Pai para abençoar a nossa família da fé, porque assim como a palavra do Senhor Jesus Cristo ela tem dita, quando nós tivermos oportunidade, nós temos que abençoar principalmente a nossa família da fé. Então, Senhor Jesus Cristo, Pai, Deus misericordioso, Senhor, te adoro, Pai, te amo, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, Pai, e te adoro, Senhor Jesus, por ser grato a ter essa família da fé comigo aqui hoje, Pai. Faça, Senhor Jesus Cristo, Pai, que na vida de cada um aqui hoje, Pai, seja, Senhor Jesus, transformado algo, Pai. Faça, Senhor Jesus Cristo, que a nossa família da fé cresça, Senhor Jesus Cristo, de forma abundante, Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe a família de cada um que chegou aqui hoje, porque nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que nós muitas vezes podemos estar fortes, mas se a estrutura da nossa família não estiver, muito provavelmente nós iremos cair, Senhor. Nós vamos passar por provações. Então abençoe a família de cada um aqui hoje, Pai,
Coloque, Senhor Jesus, que nós estamos chegando em qualquer lugar, com a tua autoridade, com o teu poder, Pai. Que nós conseguimos, Senhor Jesus, falar não ao diabo. Que nós conseguimos, Pai, cada vez mais exercitar a nossa fé, Pai. E que nós conseguimos, Pai, trazer, Senhor Jesus Cristo, esse ministério avante, Pai. Que nós conseguimos, Pai, dar o nosso melhor. É isso que eu peço, Senhor. Abençoe a todos aqui hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.